Fala aí galera, aqui é o Thiago do canal Bússola Dev e hoje a gente vai falar aí de um assunto bem importante que é o Display Flex, né? Então nas últimas aulas a gente viu aí algumas propriedades como Display Inline, Display Block, Display Inline Block e o Display None. E nessa aula a gente vai aprender aí como deixar os nossos elementos flexíveis através do Display Flex, beleza? Então para isso pessoal, eu vou criar aqui dentro do body mesmo, eu vou criar uma div que ela vai ter aí a seguinte classe, né? A gente aprendeu que para definir uma classe aí basta colocar class igual e entre aspas eu vou colocar um nome qualquer. Então aqui o nome dela eu vou colocar de pai. Por quê? Porque dentro dela eu vou ter outras divs que vai ser aí a classe filho, tá? Então basicamente eu vou fazer o seguinte, dentro da minha div aqui, eu vou colocar o class dela como filho. E dentro, pessoal, da minha div, né? Dentro dela eu vou ter um span que vai ter o seguinte texto: olá devs, apenas isso. Vou pegar essa div aqui, pessoal, que eu acabei de fazer e vou repetir ela por mais 3 vezes, tá? Beleza. Quando eu salvar, ele vai ter os textos aqui, né? E a gente já vê que os textos eles estão um embaixo do outro, porque por padrão, né, a minha div aí vem com display block. Só que para deixar um visual um pouquinho melhor, galera, eu vou fazer o seguinte: na minha div filho, eu vou colocar aqui um background color, né? Então eu vou chamar aqui ponto, né? Filho, que é o nome da minha classe, e vou colocar aí um background color com a cor, por exemplo, vermelha, red em minúsculo, ponto e vírgula, e agora eu vou colocar aí um width, né? Ou seja, uma largura de 150 pixels e também vou ter uma altura aí de 150 pixels. Feito isso, pessoal, a gente tem aqui as nossas divs, né, sem nenhum segredo, uma embaixo da outra, tá? E para provar isso, eu vou dar aqui um margin, né, aplicando para todos os lados aí um distanciamento de 10 pixels. Então, feito isso, eu tenho 10 pixels no topo, 10 pixels na esquerda, direita e embaixo, tá? Então, agora a gente já consegue visualizar as nossas div filhos. Agora, pessoal, é o seguinte: a gente aprendeu, né, que quando a gente coloca display inline, basicamente um elemento fica do lado do outro. Só que a gente consegue fazer isso aí com o display flex e através do flex a gente consegue fazer o controle de praticamente 100% aí dos nossos elementos dentro do box, tá? Então, como que a gente consegue, por exemplo, colocar um quadrado aqui ao lado do outro? Como que a gente consegue, por exemplo, que esse texto aqui ele fique ao meio, que ele fique aqui na parte inferior à esquerda ou na parte inferior à direita, tá? Tudo isso a gente vai ver agora com o display flex. Vamos lá. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, aqui é o seguinte: para minha div pai, ou seja, é a minha div que está agrupando todas as outras divs, né, que são aqui as divs filhos, né? O que eu vou fazer? Então eu vou lá na minha div pai, certo? Vou chamar ela no meu estilo CSS, vou até deixar ela aqui em cima, tá? Da ponto filho, e vou colocar aqui, ó, ponto pai, ou seja, a div que está englobando todo mundo. E de início eu vou dar para ela aí um display flex, ou seja, eu quero que ele fique flexível. Então a gente já vê, galera, que ela já ficou um do lado do outro, tá? Só que ele não está centralizado. Como que a gente faz para corrigir isso? E aí tem uma propriedade muito bacana, pessoal, que é o justify content, ou seja, eu quero justificar o conteúdo. E eu quero justificar ele ao que? Ao centro, eu quero justificar ele à esquerda, à direita, tá? Tem várias propriedades. Vou colocar aqui ao centro. Então a gente agora tem o nosso conteúdo centralizado, tá? Isso é muito bacana. E aí, pessoal, uma outra coisa muito interessante que vocês podem ver que eu coloquei aqui dentro de cada div filho, eu coloquei um span com um texto qualquer, tá? Então como que eu faço, galera, para que o meu texto ele também fique centralizado, tá? Então aí é muito fácil. Uma vez que eu apliquei aqui o display flex no pai, eu posso repetir também o mesmo processo no filho, tá? Então no filho, vou colocar um ponto e vírgula aqui e eu vou falar para ele que ele também vai ser display flex. Então beleza. Agora eu vou colocar também, pessoal, o justify content center. Eu quero centralizar o meu texto ao meio, então ele centralizou. E eu vou falar para ele que eu quero alinhar o meu conteúdo, né? Ou seja, o olá devs eu quero que esteja aqui no meio, tá? Então eu vou dar aqui um align items center. Ó, feito isso, olha que bacana, ele centralizou o meu conteúdo, tá? Eu poderia inclusive falar o seguinte, olha, e se eu quisesse esse conteúdo na parte de baixo, só que aqui no canto inferior esquerdo, né? Basicamente, galera, o meu justify content teria que ser aí, então, o left, certo? Então ele ficaria aqui à esquerda. E o align items eu colocaria o flex end, né? Ou seja,
seria aí o final. Então agora ele ficou bem colado aqui com o fim, né, na parte esquerda. E se eu quisesse ele lá no topo, né, se eu quisesse ele aqui, eu colocaria aí o meu flex start, né, que seria esse cara aqui, ó. O processo para a direita funciona do mesmo jeito. Basta apenas eu mudar aqui o meu justify content e colocar aqui right. Agora a gente tem o nosso conteúdo totalmente, né, o nosso texto aí totalmente à direita. E se eu colocar aqui flex end, basicamente eu tenho o meu conteúdo totalmente, né, no canto inferior à direita. Tá? Então, ou seja, através do flex a gente consegue fazer essa manipulação aí de deixar o elemento ao meio, na esquerda, direita, o canto inferior, tá? A gente consegue trabalhar muito bem aí esses posicionamentos. No nosso exemplo aqui eu vou deixar no center mesmo, tá? E aqui o align items também eu vou colocar no center, tá? Então, em relação a posicionamento seria isso. E também tem outras, pessoal, tem outras particularidades do flex muito bacana, vamos ver. E a primeira delas, galera, está relacionada aí com a responsividade, né? Porque ó, a gente está aqui na nossa tela, né? Quando eu redimensiono, né, para resoluções menores, olha o que acontece, ó. Ele é flexível, né? Então, ou seja, ele vai se adaptando, mas eu não quero isso. Eu quero que, à medida que eu for redimensionando, ao invés dele fazer esse efeito sanfona, né? Eu quero que ele praticamente quebre, né? Vai aparecendo um embaixo do outro, tá? E pra gente fazer isso, pessoal, é muito simples. Então, eu vou na minha DivPy agora, tá? Que é que tá controlando aí todas as outras divs, né? Que são as filhas dele. E eu vou colocar uma propriedade chamada flex wrap, ou seja, para quebrar. Então eu vou colocar aqui flex wrap. Quando eu salvar, olha que bacana, ó. Vou voltar lá no meu elemento, ó. E agora ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai fazer a quebra, tá? Inclusive, pessoal, olha que interessante, ó. Ele vai quebrando, tal, e aí quando chega na minha resolução menor, ele fica um embaixo do outro, tá? Então o flex wrap é muito bacana, por quê? Porque ele faz meio que esse efeito de responsividade e ele vai quebrando aí de acordo com a resolução da tela, beleza? Uma outra coisa muito interessante que a gente poderia fazer aqui também é o seguinte, imagina assim, que eu tenho aqui o Olá Devs 1, Olá Devs 2, 3, 4. Só que esse último elemento aqui, pessoal, eu quero deixar ele em azul, tá? Então, para isso eu vou fazer o seguinte, lá no meu HTML, eu vou criar uma classe aqui, tá? Além do meu filho e dentro das minhas aspas, pessoal, né? Vou dar um espaço e vou colocar assim, ó, filho azul. Tá? Vou salvar. E lá no meu CSS, eu vou colocar aqui o ponto filho azul, falando o seguinte, ó, só essa div eu quero que ela tenha aí um background color, só que eu quero que seja azul, tá? Vou colocar aqui o blue, beleza. Vou salvar, olha o que vai acontecer. Até aí, sem nenhum segredo, né? Todas as divs são vermelhas e a última é azul por causa da minha classe aqui, filho azul. Então, tranquilo, eu vou redimensionando, tal. Quando chegar no mobile, pode acontecer, pessoal, de em alguma situação o último elemento ter que virar aí o primeiro, tá? Isso acontece muito, tá? Então, como que a gente poderia fazer para tratar isso, pessoal? Em primeiro lugar, dentro da minha DivPy existe um redirecionamento, pessoal, que a gente consegue fazer basicamente essa inversão, tá? O que significa? Por padrão, quando a gente coloca display flex, ele sempre entende que a gente quer aí o flex direction row, que significa o seguinte: ah, tá, você quer aí o flex de direction na mesma linha, né? Prova disso é que se eu fizer isso aqui, ó, flex direction, né? Ou seja, a direção do meu flex vai ter que ser row. Então esse aqui já é o padrão dele, a gente não precisa fazer nada. Se eu quisesse colocar esse cara aqui no primeiro, eu utilizaria, pessoal, essa opção aqui, ó, flex direction row reverse, ou seja, eu estou invertendo, né, a posição dos meus elementos. Então o último passou a ser o primeiro, tá? E se por algum motivo, pessoal, eu quisesse, né, que o meu flex direction não fosse uma linha, que ele fosse uma coluna, eu colocaria aqui a opção column. E olha que bacana, ó. Agora eu tenho aqui a opção de coluna e o mesmo processo que eu fiz aí pro flex direction, pessoal, row reverse, eu poderia fazer com a opção aqui column reverse, tá? Feito isso, galera, o último elemento também passou a ser o primeiro, tá? Eu vou voltar lá pro padrão que estava. E um detalhe interessante, pessoal, é o seguinte: a gente só conseguiu centralizar aqui o nosso Olá Devs, né? Que é o nosso spam. Por quê?
Porque a minha div que está com a classe filho aqui, porque eu tenho valores de altura e largura definidas, tá? Porque se eu não tivesse a minha altura, olha o que ia acontecer, ó. Ele centraliza, mas ele não ia ficar ao meio. Então assim, sempre quando eu quiser aplicar um flex na div filho, ou seja, a div que vai ter aí o texto, possivelmente uma imagem ou algo do tipo, eu sempre tenho que especificar aí uma largura e uma altura, tá? Então, só para a gente recapitular o que a gente viu até agora, o que a gente fez? Eu criei aqui uma div py, certo? E nessa div py, pessoal, eu passei o meu display flex, então ele ficou aqui um do lado do outro. Eu centralizei aqui todas as nossas divs, né? Dei um justify content center e falei para ele que eu quero aplicar o flex wrap, né? Para ele quebrar aí de acordo com a resolução. Após isso, na minha div filho, pessoal, a gente criou aí um background color, né? A gente criou aí uma largura de 150 pixels, uma altura de 150 pixels. Definimos aí um margem, né, de 10 pixels para não ficar colado, né? Então a gente colocou aí esse espaçamento externo. E também a gente utilizou um outro display flex aqui dentro, né, da nossa div filho. Para quê? Porque como a gente tem um span aqui dentro, né, a intenção seria centralizar ele. Então se eu tiro o display flex, ó, ele vai ficar no topo colado lá. Então a partir do momento que eu dei o display flex, eu consigo fazer o controle, né, pelo justify content center, consigo alinhar ele ao centro e todas as demais alinhamentos aí que a gente viu, tá? Então assim, galera, esse é o básico do flex, tá? Tem uma outra propriedade também muito bacana, que é, por exemplo, eu vou até aplicar ela aqui no filho azul, e eu vou colocar aqui só no filho azul, galera, eu vou querer ter aí o flex 1, tá? Quando eu faço isso, o que acontece? Ele entende que esse flex que eu coloquei aqui 1, né, ou seja, só nessa classe, né, só nessa classe filho azul, ele vai ser maior que os demais, tá? Então eu poderia fazer isso também. E aí, galera, é o seguinte, o flex ele tem muitas propriedades, tem muitos métodos avançados, tá? Só que para o básico que a gente vai fazer lá no nosso projeto, e o básico assim, até que eu mexo aqui no dia a dia, seria isso, tá? Então, por exemplo, aqui no display flex, pessoal, eu vou até tirar, ó, a gente tem vários tipos de display, a gente tem várias propriedades, né, que a gente pode colocar aí também, mas no modo geral, pessoal, com tudo isso aqui que eu passei nessa aula, né, do Justify Content, Align Items, Flex Wrap, Flex Row, Row Reverse, Flex Direction Column, Color Reverse. No geral, pessoal, utilizando essas propriedades, a gente já consegue aí desenvolver os nossos websites tranquilamente, beleza? Então é isso, a gente se vê aí nos próximos vídeos. Um grande abraço.